A vinda para Araçatuba foi ele que arrumou também? Também, foi ele que nos trouxe para cá. E aqui, a terceira casa de que eu Aqui, gosto. quando nós viemos para cá, nós fomos morar na rua Tiradentes. Sei. Morava no 1431, naquele tempo a linha era bem mais para baixo. Sei. E da Santa Casa até onde nós morávamos, não tinha energia elétrica ainda e não era uma rua, era mais ou menos um trilho. E para baixo da nossa casa tinha luz somente naquela época falava na 50 casas, que era o IAPC, que tem até hoje em Araçatuba, só que emendou tudo, mas naquele tempo era separado. Então depois nós tínhamos uma casa ali, morávamos ali. Nossa cozinha também era fogão de lenha. Mas o melhor da casa, que o senhor ficou encantado. O melhor da casa que tinha, que nós os 5 irmãos, que nós estamos 5 vivos, graças a Deus, ficou bobo e se juntava que tinha uma banheira. Tinha uma banheira. Achei demais a história da banheira. E a gente levava água e enchia essa banheira. Nossa, aquilo ali para nós era... Foi tudo que tinha que acontecer. A Casa Geraldi foi muito famosa aqui em Araçatuba. O senhor trabalhou lá, o senhor fazia o quê? Foi meu primeiro emprego. Eu era de tudo lá. Eu entregava carta, eu fazia cobrança. E lá dentro eles mandavam... Tudo que era coisa ruim eu tinha que pesar cimento, pesar tudo, porque era uma cidade a Casa Geraldi, né? Ela tinha de tudo aqui dentro. E eu vi seu orgulho também quando o senhor disse que trabalhou no primeiro supermercado que tinha carrinho de compras. Eu saí da Casa Geraldi, eu ganhava, não me lembro quanto que eu ganhava por sábado, né? Era muito pouco, então eu tinha que procurar uma melhor. Apesar que eu tinha umas saidinhas que você vai ver aí daqui a pouco por chegar, e fui para essa casa, primeiro chamava Elanto Magazine, depois se transformou em Cical, quando era o supermercado, tinha carrinho. Foi o primeiro. Porque até então as pessoas tinham que pedir e um balconista entregava. Era um armazém, né? Então foi o primeiro que funcionou como supermercado mesmo. Agora eu quero uma parte meio danada deles, que ele fez parte de um clube que chamava Panela de Pressão. O que era o Panela de Pressão? Panela de Pressão, os mais antigos aqui de Araçatuba, vão lembrar, claro. Eu tinha não só uma amizade, como até uma parceria com o Antônio Roberto, que foi um cantor. Sei. Era um mestiço, trabalhava numa ótica aqui no comecinho da Oswaldo Cruz. E o Antônio Roberto, tinha uma orquestra muito boa, até esses dias eu senti muito. Até quase chorei de ver o falecimento do Carlinhos, que fazia parte dessa orquestra e de tantos outros que tem aqui em Araçatuba. Quem faleceu foi o Carlinhos. O Carlinhos, Mas ele fez parte da orquestra. E eu tocava baile em Auriflâmia, muito lugar. Até eu ia para arrumar os bailes, para fazer os bailes dessa orquestra. E o Panela de Pressão, era que tinha rico, pobre, prostituta. Prostituta, bicha, rico, pobre, tudo. Ali dava de tudo. Era uma maravilha. Sábado aquilo lotava. E eu era caixa. Eu fazia o caixa, terminava lá para as 3 horas, 4 horas o baile, e nós íamos ali num barzinho ali perto, tomar uma cervejinha, comer um sanduíche, alguma coisa, mas era uma coisa gostosa. Eu ganhava uma grana boa. Mas não podia levar em casa, né? Porque senão, mas de onde é que está vindo? Então, onde é que vem esse dinheiro? E o senhor sabe que outra empresa que marcou muito Araçatuba e a sua vida foi Arapuã. O senhor disse que Arapuã fez muita diferença na sua vida. Como? Arthur, quando eu saí dessa firma que eu falei para você que foi o primeiro supermercado de Araçatuba, eu fui trabalhar como vendedor, como viajante de armarinhos para 2 irmãos da família Possari, que eram o Adilino e o Bino. Estão vivos ainda hoje os 2 e fortes. Trabalhei acho que 2 anos para eles até que eles pararam com o trabalho. Eu ganhei muito dinheiro ali, foi muito bom. Eu comprei até uma perua Rural Willis na época. Foi meu tio que endossou. Aí depois disso daí, que terminou essa empresa, 2 pessoas que fizeram questão de me levar para trabalhar na Arapuã. Um é o Jeremias Alves Pereira, que era sócio do Salim Jorge, que também era de Auriflama. E os 2 me levaram e me apresentaram na Arapuã, que ia nessa turma na praça, Rui Barbosa. Era uma loja, tinha 2 lojas aqui, uma de tecidos e uma de eletrodoméstico. Como já tinha feito aqui os exames, todo mundo que fez aqui o concurso, o pessoal gostou de mim e mandaram eu para Lins. E eu fui lá em Lins fazer o que tinha que ser feito lá, que eles falavam, tem um nome que eu nem me lembro mais. Mas consegui até, assustei, porque tinha muita gente, professores de Abaquato. Falei, eu nunca vou passar aqui. Eu tive uma sorte muito grande. Mas foi na Arapuã que diz que o senhor de bicicleta vendia mais que o pessoal de perua? Tranquilamente. Foi lá? Inclusive tem pessoas que trabalhou comigo, que é o João Bilac aqui de Birigui, é o Jairo Silva lá de Penápolis, nós trabalhamos junto, que pode comprovar isso aí para você. Quando eu entrei na Arapuã, nós entrávamos todos juntos, as pessoas todas. Inclusive o Mário Carlos Jacó, dono do São Paulo Minas, consórcio, você deve lembrar que lembro, comida. Nós trabalhávamos todos juntos.
E eu tinha que, eu não, todos que entravam novos na Arapuã, eu tinha que aprender 6 meses com os mais antigos. E aquilo eu ficava puto da vida, porque todo mundo me procurava, conhecia todo mundo, eu não podia vender, não vendia, ou quando eu vendia eu passava o nome do pessoal que me ensinava. E no boletim informativo saía lá que eu estava em último lugar. Aquilo me deixou doido. E eu fui reclamar ao gerente, falei que eu queria vender nem que fosse a pé. E ele estava conversando com 2 pessoas que na hora eu não sabia nem quem era. E por incrível que pareça, eram os 2 donos da Arapuã. Era o Caio e o Jorge. E dali eu fui ser o primeiro vendedor, semi-vendedor na rua, mas de bicicleta. Porque meu negócio era querer pegar uma perua. E que vendia mais que quem vendia de perua em 3, né? Eu, inclusive, vendi para um concorrente nosso aqui em Araçatuba, na época, que era dono de uma casa de máquina, eu vendi 100 máquinas de costura. Foi uma maravilha. Fale umas 4 cidades em que o senhor trabalhou. Na Arapuã, você está dizendo, eu saí daqui quando eu fui promovido de trabalhar de bicicleta, fui para Andradina. Sei. Lá eu trabalhava com a perua, nós trabalhávamos em 3. Era eu, o Orcival e o Batistão. O Batistão, inclusive, foi até prefeito em 3 Lagoas. Trabalhamos em Andradina, eu me caiu, eu era solteiro ainda. Aí foi quando eu me casei, mas fiquei mais uma temporada em Andradina. Sei. Depois saí de Andradina, voltei para Araçatuba. Sabe o que me ocorreu? O senhor trabalhou em várias cidades. Aí disse que assim, o senhor chegava em casa e falava, vamos mudar, como é que era? As galinhas caíam com o pé para cima. Era só amarrar porque já sabia que a dona Leonor, sua mulher, aguentava bem esse tranco? Graças a Deus. Ela foi minha companheira e foi a minha motivadora para tudo que nós passamos. Pra você ter uma ideia, às vezes nós estávamos em Rio Preto, e eu estava lá em Rio Preto, ela aqui com a minha mãe, esperando a minha filha, e depois de Rio Preto, eu fui para Bauru, fui promovido para Bauru, a mudança em Rio Preto, eu em Bauru, ela aqui com a minha mãe, esperando. Depois eu fui para Santos, eu lá em Santos, a mudança em Bauru, e ela aqui com a minha mãe. Então não aguentou. Ela ia pau para toda a obra mesmo. O senhor me disse, inclusive, que o senhor gosta tanto de filho que se pudesse teria tido mais, mas parece-me que ela tinha um probleminha na gravidez, né? E os netos, como é que é ser avô? É ser pai pela 2ª vez, é uma maravilha. É uma maravilha? É uma maravilha, é uma delícia. Eu tenho 6 netos, que são a razão da gente viver, a razão da motivação, a razão de você suportar e aguentar tudo são esses netos. Porque é um filho. Eu tive um problema sério. Eu não tive, eu vou te contar para você, já te falei ontem, eu não vi meus filhos crescerem. Inclusive por isso saiu da Arapuã. Foi isso daí. Não vi eles crescerem, não vi. Acho que um aniversário só eu tive, do resto não estou na foto nenhuma. E eu vi muita coisa ruim, eu não participava da minha vida, dos meus filhos, da minha esposa. Aquilo foi me dando uma angústia. Foi quando eu saí. Saí da Arapuã, pedi demissão, 2 meses depois que eles foram acertar comigo. Pra você ter uma ideia, foi 12 anos ali dentro. Né? E o senhor disse que nessa época o senhor foi sócio de uma fábrica de calçado que não deu certo, mas que foi uma avalanche de coisa ruim naquela época. Então a perna, por exemplo, não foi a primeira adversidade que o senhor passou, né? Não. Vamos lá. O que aconteceu de ruim? Eu, quando saí dessa parceria, nada contra a pessoa, nada contra o sócio, foi a situação de vida. Sei. Eu ainda estava tão nervoso porque eu perdi tudo. Eu tinha 2 carros, foi embora, foi tudo que eu tinha, foi. Não, mas teve hepatite, não foi isso? Aí peguei uma hepatite, eu já fiquei 90 dias em cama. O doutor Renato que me ajudou a curar a minha hepatite. Renato Monteiro. Monteiro. Aí quando eu melhorei da hepatite, eu não tinha o que fazer, não tinha nada. O que eu comia e tal, era minha mãe, que morava na frente com meus irmãos, que davam. Aí o Geraldo Landre, não sei se você lembra, lembra do Café Brasil, me deu uma perua para mim começar a vender café. Olha só de onde eu vim, supervisor lá da Arapuã, vim vender café depois. Mas foi ótimo. Foi ótimo. Um aprendizado, foi maravilha. Eu fazia de Araçatuba até Castilho. E começou a ribar. Comecei a melhorar. E a história dos coxos, que o senhor vendia coxo. Primeiro fala o que é coxo para a juventude que não sabe o que é coxo. Coxo não é mancada, né? Não é só humano. Não. É coxo do animal mesmo, comer o farelo dentro dele. Era um coxo muito bonito, a marca era Gênios, eram fabricados em Andradina por uma grande indústria que tinha o coxo. E eu lá em Andradina encontrei um amigo meu, um ex-colega de trabalho, que era o Fiuza, que até faleceu também. E o Fiuza falou, estou te procurando que nem um louco para te apresentar o dono da fábrica. Eu acabei conhecendo o dono, acabei sendo o representante dele em Araçatuba e vendi coxo. Até meu primeiro cliente aqui foi a Torres Ó. Na casa dele ele botou uma amostra lá, ficou muito bonito. Aquilo me ajudou e muito. Então, ele colocou uma amostra do seu coxo na casa dele? Lá na fazendinha dele, lá os bois lá. Tem uma vida muito boa os bois lá, né?
E aí eu comecei a vender coxa aqui na região toda para grandes fazendeiros na época. Muitos amigos me ajudaram, e muito. E eu arribei porque eu devia no banco, paguei. Comprei um carrinho porque eu estava sem carro fazia muito tempo. Fui no Pastorinho e comprei uma perua de até muito doce junto. Mandei em casa, minha mulher quis devolver porque não acreditou. O senhor comprou uma perua cheia de compras? Ah, assim, compras, sim. Muito doce no meio também, né? Porque fazia tempo que não levava as coisas. Que não levava doce para... E dali, Arthur, eu fui chamado pelo finado Nelson Calixto, da Eletro Rádio de Birigui. Fiz um contrato de 3 meses para organizar o departamento de venda deles. Ele tinha 3 lojas na época, e das 3 lojas eu transformei em 13, e dos 3 meses fiquei 3 anos, e só saí porque ele faleceu numa trombada que ele teve, acho que foi em Maringá, se eu não me engano. E a sua vida econômica se reergueu? Tranquilamente, graças a Deus. Questão de opinião, volta já.